A Lúcia, por outro lado, também era contemplativa, e tanto era contemplativa que a grande ânsia dela durante o tempo que esteve com a congregação religiosa das Doroteias era precisamente sair para o Carmelo. E eu estou convencido, nunca li esses pormenores da irmã Lúcia, mas estou convencido que ela teve que sofrer muito para poder sair de lá. Por um momento esteve no Carmelo de Fátima, mas não era aqui o lugar dela, porque ela queria estar mais voltada para o céu. Aqui ela pensava que, enfim, não podia ocultar-se, isto é, de estar longe das pessoas que viriam procurá-la para lhe falar e tudo isso. Então ela pede para estar no Carmelo de Coimbra, e é aí que ela vai viver e, portanto, é aí que ela depois vai entrar na glória de Deus, vai morrer. Era uma quinta-feira quando Lúcia pisou o solo carmelita, mais propriamente no Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, fechando-se em clausura, como sempre fora a sua vontade. Houve sofrimentos no seu percurso de vida? Claramente. No entanto, a sua alegria, como o seu bom humor, foram características marcantes da sua personalidade, bastante importantes para ultrapassar todos os obstáculos. Ela era uma irmã carmelita com todos os direitos, todos os deveres, igual a todas as outras, não é? Ela inseria-se em tudo, tal e qual como as outras. Quem não visse ou não soubesse quem ela era, ela não era reconhecida para alguém que estivesse de fora, porque ela participava em tudo e estava em tudo com a mesma devoção e com a mesma seriedade e com todas as outras irmãs, não é? Fazia a vida normal, nós temos um horário comunitário, ela, enquanto a saúde o permitiu, ela cumpria todo esse horário, levantar-se a cedo, ir a laudes, à oração, à missa, ao trabalho, os atos comunitários do recreio, o refeitório, ela estava sempre presente em tudo, como qualquer irmã, ao ponto que se nós não soubéssemos que aquela era a Lúcia de Fátima, nós não dizíamos, olha, é uma irmã como outra qualquer, de facto. E esse era todo o esforço dela. É claro que depois vinham os cardeais para a visitar, vinham outras pessoas, que nós diríamos, pois, vêm por causa da irmã Lúcia. Mas tinha certas coisas que ela não conseguia passar despercebida. Mas o esforço dela era sempre por ser uma carmelita como outra qualquer. Ela trabalhava na costura, ela trabalhava nos trabalhos manuais, ela fazia o ofício da cozinha também, ela fazia qualquer ofício como qualquer outra irmã, sem qualquer diferença. Ela só não, acho que nunca chegou a ser prioresa, tanto quanto me foi dito, foi a única coisa que ela efetivamente nunca foi prioresa. De resto, todos os ofícios ela fazia e fez, como qualquer outra irmã. Lúcia tinha a clareza do chamamento de Deus pelo Carmelo, um lugar tanto de silêncio como de clausura. Como iria colocar em prática a sua missão de dar a conhecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Era Deus que queria para ela, era Ele que tinha desígnios para ela e ela no fundo sentia essa inquietação de cumprir a vontade de Deus. E agora olhando para trás, já depois da vida dela, nós percebemos que de facto foi no Carmelo que ela mais trabalhou, foi na clausura, foi no escondimento que ela mais fez pela divulgação da mensagem de Fátima, porque mesmo a partir da imagem do Coração Imaculado, que era um grande desejo que a irmã Lúcia tinha, de ver uma imagem do Coração Imaculado de Maria feita segundo a visão que ela tinha tido, e só no Carmelo é que ela consegue concretizar esse grande desejo. A vida da irmã Lúcia no Carmelo foi colher a mensagem de Fátima, vivê-la e transmiti-la, em primeiro lugar, às suas irmãs, herdeiras da sua mensagem, do seu património espiritual, e de benefício para toda a humanidade. Um profeta não se limita apenas a um lugar, nem aos meios para cumprir a missão confiada. Pelo contrário, assim, Lúcia é fiel, perseverante, resiliente e corajosa até ao fim. A Lúcia, diante da mensagem de Fátima e da missão que ela é chamada a desempenhar, acho que mais que guardiã da mensagem de Fátima, ela é a profeta da mensagem de Fátima. E este parece-me o termo fundamental para nós compreendermos aquilo que é a espiritualidade da irmã Lúcia e a vida da irmã Lúcia. A pastorinha, que agora era irmã, recebeu o chamamento para viver a vocação de profeta no seu dia-a-dia, marcado pelo ritmo de vida de uma carmelita descalça.
Relacionou-se com bastantes pessoas, passou por diversos sofrimentos, foi muitas vezes incompreendida ou caluniada. Lágrimas eram derramadas na sua cela, no seu silêncio, na oração, no trabalho. Porém, no seu ministério profético, contou com a sabedoria divina. Até o silêncio do claustro se fez palavras eloquentes. O profeta não se anuncia a si próprio, não é? O profeta está em nome de Deus. E a Lúcia é a imagem disto, não é? De alguém que está em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora, a trazer aquilo que é a mensagem e a acentuar, não é? Portanto, a oração do terço, o convite à conversão, à penitência, em que a Lúcia se torna esta mensageira, mais que guardiã, eu gosto de pensar nela como a profeta, não é? Aquela que anuncia e aquela que é profundamente fiel a Deus e fiel àquilo que é a mensagem de Deus. Nossa Senhora de Fátima nunca abandonou a irmã Lúcia, e a prova disso foram as várias vezes que a Mãe do Céu se manifestou à pastorinha, até no Carmelo. Não existem registros de todas estas aparições, pois Lúcia desejava passar o mais discreta possível. E só depois da irmã Lúcia morrer e de nós termos acesso aos seus escritos pessoais é que nós percebemos, ou que tivemos a certeza, de que Nossa Senhora lhe continua a aparecer no Carmelo. E para nós isto foi uma prova de que Nossa Senhora cumpriu aquilo que lhe prometeu, que nunca a deixaria só. Continuaria sempre a acompanhá-la, não só lhe apareceu em Fátima, como lhe apareceu depois em Espanha, como lhe apareceu depois aqui no Carmelo, onde não foi aparições propriamente com uma mensagem para o mundo, mas com algo muito específico para ela. Porque Nossa Senhora disse, eu nunca te deixarei só. E nos momentos difíceis em que ela tinha que tomar decisões, às vezes a uma escala muito importante a nível da Igreja e do mundo, decisões mesmo muito importantes que a irmã Lúcia não se sentia capaz de tomar sozinha, era nesses momentos que Nossa Senhora se fazia presente e se manifestava. Acredita-se que as aparições de Nossa Senhora no Carmelo de Coimbra, ocorridas ao longo dos 57 anos em que Lúcia ali viveu, aconteceram na sua cela. Alguns encontros ficaram marcados. Os dias 22 de agosto de 1949, 31 de dezembro de 1979, 15 de março de 1980 e outubro de 1984. E às vezes metíamos com ela, irmã Lúcia, se Nossa Senhora aparecer, chame-nos. E ela dizia, enquanto que eu vou chamar, Nossa Senhora vai-se embora. E ela brincava com isto, como que a desviar o assunto, mas nunca nos falou, nunca nos disse que Nossa Senhora aparecia. Aliás, a descrição dela era tão grande que nunca nenhuma irmã que viveu décadas com ela notou nada de especial, digamos assim. Nunca notámos, ela não andava por aí assim aos êxtases e essas coisas. A irmã Lúcia tinha um sentido de humor incrível. Era uma pessoa admirável. Ela brincava com tudo e com todos, sempre sem se rir da pessoa, mas rindo-se com a pessoa. Dizia o que tinha a dizer, sem faltar ao respeito. Em função da insuficiência cardíaca que ela tinha e que tinha que tomar determinados medicamentos, nomeadamente os diuréticos, era aconselhada a tomar determinado tipo de medicamentos à base de potássio e mesmo na alimentação ingerir alimentos ricos em potássio, como é o caso, por exemplo, da banana. E a banana não era um fruto que ela apreciasse assim muito. Acedeu a dizer que sim, que comeria e comeu, sempre que, enfim, que era possível, mas uma vez sei que foram dar com ela na cela, já em fase assim, já mais para o fim, a chamar uma irmã que ia passar no corredor quando ela tinha sido dado o jantarito acompanhado da banadita para ela comer. Ela chamou uma irmã e disse, venha cá. Ela sabia que aquela irmã gostava particularmente de bananas. Então agarrou na banana, ofereceu à irmã e disse assim, olha, tome, coma, porque assim faz contente 3 pessoas. A doutora porque fica toda contente, porque a banana foi comida. Eu porque não a comi e a irmã porque a comeu.
Porque elas têm a consciência que a sua oração, a sua intervenção, a sua forma de estar, a sua relação, porque é um mito que as pessoas pensam que elas estão em clausura e não conhecem, elas têm imensa relação com as pessoas. Tanta gente que telefona, tanta gente, agora até através da internet inclusivamente, não é? Que também tem acesso a isso, mas tanta gente que coloca em relação. Eu só vou dar um pormenor. Algumas vezes que eu precisava de ter alguém dentro de entidades públicas a nível da cidade e que precisava da atenção de alguém, sabem a que eu ia ter? Ia ter com as carmelitas. E elas diziam assim, então olha, deixa estar aqui, a gente vai telefonar e a pessoa vai atender. É engraçado. Quer dizer, eu dizia assim, olha, é interessante, não vou ter com outra pessoa qualquer, vou ter com as carmelitas, porque elas é que conhecem as pessoas que estão na cidade, a relação que elas estabelecem com... Portanto, é curioso, portanto, este situar-se realmente no coração da Igreja e da maneira como estão. Apesar de estar em clausura como irmã carmelita, a irmã Lúcia não prescindiu de visitas. Não recebeu visitas apenas de familiares e amigos, mas também de inúmeras personalidades públicas e eclesiásticas, e teve, obviamente, o privilégio, ao longo de toda a sua vida, de viver momentos com vários bispos vestidos de branco. O primeiro Papa a visitar Portugal foi Paulo VI, em 1967, quando o país ainda vivia sob a ditadura. O Papa Paulo VI dirigiu-se a Fátima como peregrino em virtude do 50º das aparições. A irmã Lúcia saiu da clausura para ir ao encontro do Supremo Pastor. Foram inúmeras as visitas à única vidente viva, inclusive de alguns cardeais que no futuro chegariam a papas, como foi o caso do cardeal Albino Luciani, futuro Papa João Paulo I, que a visitou em 1977, ou do cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, que em 1996 veio ao Carmelo de Santa Teresa. De todos os papas que a receberam, a irmã Lúcia manteve uma profunda amizade com João Paulo II. Aqueles dois estavam unidos espiritualmente de uma maneira que é inimaginável. Pois João Paulo II é uma outra personalidade que entra, de facto, em cheio na mensagem de Fátima. Não há dúvida nenhuma que aquele homem, aquele atentado, foi um chamamento de Deus a ele, Papa, para a mensagem, e foi um chamamento para a humanidade, para a verdade das aparições de Fátima também. O Papa João Paulo II, no ano seguinte ao atentado que sofrera na Praça de São Pedro, sentiu a necessidade de ir agradecer à Virgem Maria no Santuário de Fátima, no dia 13 de maio de 1982. Quando fomos lá para a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, precisamente conforme a Lúcia a pedia, mas não tinha sido feita, e que ele nos entregou a bala do atentado, não é? Eu realmente recordo, não é, aquele acontecimento da entrega da bala do atentado como é que é dizer, uma manifestação plena de Deus acerca da realidade de Fátima e acerca da realidade do pontificado romano. A importância do Papa dentro da Igreja. Porque não há dúvida de que o Papa ali está debaixo da providência divina. Quer dizer, foi Deus que permitiu aquele acidente, para já. E foi Deus que o permitiu precisamente para permitir que o próprio Papa percebesse a mensagem de Fátima e a acolhesse e a divulgasse. A consagração da Rússia, que depois é feita pelo Papa João Paulo II em 1982, conforme o pedido de Nossa Senhora, foi um ponto fundamental da mensagem de Fátima. É Nossa Senhora a mostrar que, através do seu coração imaculado de Maria, ela pode salvar o mundo, ela pode nos salvar a todos nós e que quer impedir, pelo seu amor de mãe, que muitos erros se espalhem pelo mundo, que era essa a intenção de Nossa Senhora. Ao ir a Portugal, compreendeu que esta visita ficaria incompleta se não conhecesse a única vidente viva que presenciou as várias aparições de Nossa Senhora. Deu-se assim o primeiro encontro entre a pastorinha de Fátima e o Santo Padre. João Paulo II retorna a Portugal no ano de 1991 para a peregrinação aniversária de maio.
Lúcia recebe a ordem do Santo Padre para que esteja presente em Fátima. Assim o fez. Após esse encontro, existiu um diálogo entre ambos que não ficou registado. O que se falou ficou entre os dois, mas Lúcia, sempre que estava com o Santo Padre, mostrava o desejo de ver os seus primos nos altares, beatificados. Chegou finalmente esse dia. Era o ano de 2000. O Papa vem a Fátima. Graças a Deus. No dia 12 e 13 de maio, beatificar os seus primos. Sim. Segundo, o Papa quer que a irmã Lúcia vá. Mas não é para beatificar. Não é? Devido aos seus escritos, nos quais deu a conhecer as virtudes heroicas dos primos e o seu intenso desejo de os ver no altar, Lúcia viu Francisco e Jacinta serem beatificados a 13 de maio de 2000 pelo Papa João Paulo II. O coração da pastorinha resplandecia de alegria. A beatificação era para acontecer em Roma, porém Deus mudou os planos e foi com um enorme júbilo que a irmã Lúcia acolheu a notícia. Os primos eram declarados beatos e havia mais um encontro com o seu amigo João Paulo II. Eu, efetivamente, sou uma pessoa com muita sorte, que eu pergunto a Deus porque é que Ele me vai pedir um dia para me ter dado tanto nesta vida. Eu estive em Fátima, estive com ela no altar, com a Madre Maria do Carmo, com ela, efetivamente, no momento da beatificação. E foram momentos que eu não consigo descrever. De hoje em diante, os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto e Jacinta Marto, sejam chamados beatos e possam celebrar-se anualmente nos lugares e segundo as normas do direito, a festa de Francisco e Jacinta Marto no dia 20 de fevereiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela olhava para aquela multidão, para aquele mar de gente, ela estava feliz, ela só dizia assim: isto é tudo por causa de Nossa Senhora, era o que ela me dizia. O dia da beatificação dos primos foi muito cansativo para a irmã Lúcia, pois já tinha alguma idade. No entanto, para além de ter estado presente nas celebrações, ainda quis visitar os Valinhos e Aljustrel. Só um pedaço da pedra está lá, onde estava o anjo. O resto é guardado no santuário. Mas foi esta pedra que a irmã Lúcia, em 46, mostrou ao Dr. Galamba. Sim, sim. Já não é como era no meu tempo. Está muito mudado. Vamos lá beber água. É? Beber um copinho de água. Beber água. Vamos ali beber um copinho de água. Foi outra felicidade para ela, porque ela já não ia lá há muito tempo, não é? E percorrer todos aqueles lugares da sua infância foi uma alegria muito grande para ela. Era um ponto alto, já se via dali para cá. Havia um carreiro, todo assim, e nós sentávamos lá em cima, com as pernas estendidas para baixo, e vinhamos a escorregar de lá para baixo até aqui. A eira era escravizada. A nossa eira era redonda e era bastante grande. E tinha assim um muro todo à volta. Não era assim de pedra miúda, era destas pedras de laje. E quando era escamizada, punha-se o milho e monte no meio da eira. E as pessoas sentavam-se no assento à volta a escamizar. E a mãe conta aquela do
do Xi Coração ou do Coração Xi? Isso era, quando aparecia uma espiga caroxa, então eu era a encarregada de cuspir a caroxa e dar um abraço a todas as pessoas que estavam à volta das pessoas que estavam a escamizar acima no pátio. No pátio, era um pátio assim grande e havia umas figueiras também grandes. E depois, o que nós chamávamos o arneiro, descia-se uma escadita para baixo e descia-se por ali até ao poço. E aquele terreno, todo por ali, era dos meus pais. E então tinha várias árvores. Tinha macieiras, tinha pereiras, tinha cerejeiras. Irmã, qual era a fruta que a irmã gostava mais? Isso não sei, Gostava de todas? Gostava de todas, quando era o tempo de todas, porque não vinham todas ao mesmo tempo. Com o dia cheio de grandes acontecimentos, retornou com o seu grandioso coração a palpitar de felicidade para o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. Infelizmente, Lúcia já não esteve presente fisicamente nas celebrações do centenário das aparições. 17 anos depois, no mesmo local, a 13 de maio de 2017, os seus primos foram canonizados pelo Papa Francisco e elevados a honras de altar como os mais jovens santos não mártires da Igreja Católica. E definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. Estabelecendo que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os santos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Poderíamos recordar que há muitos milhões de santos. A canonização é um ato eclesial que permite o culto público e, ao mesmo tempo, a apresentação de alguém que pode servir de modelo. Só mais algum tempo. Foram as palavras de Nossa Senhora a Lúcia. A palavra só daria a entender que a missão de Lúcia seria curta e que em breve esta iria para junto dos seus primos. A verdade é que foram 97 anos. Em 2004, já com uma veneranda idade, pela altura do verão, o seu estado de saúde ia piorando. Lúcia começava serenamente a caminhar pelo corredor da morte. Por exemplo, numa das alturas já mais para o fim, em que eu vinha cá a qualquer hora do dia ou da noite, sem restrições, sem qualquer tipo. Eu cheguei cá a vir de noite de pijama. Uma vez que me telefonaram, à meio da noite, dizendo que ela tinha tido um problema de tal maneira que tinha perdido os sentidos, tinha desmaiado. Eu vesti, com o pijama vestido, vesti um capote por cima e vinha correr para... Cheguei aqui, entrei, levaram-me para a clausura, imediatamente para a cela dela, cheguei ao pé dela e ela estava a começar a despertar, despertou, abre os olhos, olha para mim, vê-me de pijama e diz assim, o quê? Também dorme cá? Portanto, era este o estado normal da irmã Lúcia, mesmo com dores. Contrapunha sempre, no sofrimento, contrapunha com o humor. Há uma característica da irmã Lúcia que ela nunca esqueceu, que é o caminho da santidade. A contemplação do céu, viver para o céu, sem se esquecer e sem menosprezar absolutamente as coisas da terra. Sabemos que, algum momento antes de falecer, a irmã Lúcia, já tão debilitada, pergunta-lhe, irmã Lúcia, mas o que é que deseja comer? Olha, de Fátima, quer que lhe tragamos alguma coisa? O que é que a irmã Lúcia pediu? Termossos, para dizer que ela, de facto, tinha também este apreço pelas coisas da terra, mas o seu caminho era o céu. Chegou o momento. Era o dia 13 de fevereiro de 2005. Porque ela estava, portanto, já muito falecida de alguma maneira, estava, e de repente
quando a madre chega ao pé dela e diz: Irmã Lúcia, o seu amigo, o Santo Padre, manda-lhe uma mensagem. E ela fez assim um estremeção de coisa. De tal maneira que puseram-lhe os óculos, ela estava assim, puseram-lhe os óculos muito graduados, como era típico. O que é certo é que ela agarra e esteve assim. Ora, se ela leu, não leu, não sei porque ela depois não falou. Esboçou assim um ar de quem, pronto, foi muito curioso e, portanto, e ficou. Pronto, estivemos ali um bocadinho, rezámos um bocadinho com ela e por ela também. Portanto, tivemos a ocasião de, junto dela, percebendo, embora isso já tinha acontecido antes, porque pronto, isto faz parte da nossa natureza, não é? Tanto que uma pessoa como ela era, sabendo que provavelmente estaria perto de coisas, de lhe recomendar muitas intenções que ela levasse um dia que fosse para o céu, que ela levasse com ela. Estava profundamente preparada, já tinha saudades dos primos, já tinha saudade de ver em visão beatífica aquela que se lhe mostrou mais brilhante que o sol, mas de uma maneira que não correspondia, na maneira de ela pensar, à realidade da visão beatífica. E, por conseguinte, o sonho, o projeto, a ansiedade de ver face a face as realidades sobrenaturais estava dentro dela. Eram perto das 17 horas quando a irmã Lúcia moveu levemente a cabeça e beijou o crucifixo que a sua superiora trazia ao peito. Depois, fechou os olhos e esperou que o seu coração bondoso se cansasse de bater. Morreu serenamente, tal como uma vela que se vai extinguindo. Depois eu peguei no estetoscópio, fiz a constatação da paragem cardíaca, paragem respiratória e pronto, foi declarado o óbito e foi assim. E por isso eu vivi aqueles anos, e vivo ainda hoje, sobre, por um lado, a gratidão, por outro lado também sobre o influxo de alguém que para mim deu-me um conforto sempre muito grande e já agora adiantando, reconhecendo que, como acompanhei precisamente até ao final da vida, para mim deu-me um conforto muito grande reconhecer que estando ali, muito próximo dela, muito a tocar a sua própria pessoa, no momento em que o Senhor a chamava para a eternidade, reconhecer que certamente ela levava todas as intenções do Carmelo e todas as intenções da Diocese e todas as intenções da Igreja e do mundo, certamente também me levava a mim realmente com ela. Isto dá um conforto muito grande. Por isso eu diria que é este misto de sentimentos, de sensações, de experiências que realmente nortearam aqueles 7 anos com a irmã Lúcia e os 10 anos com as irmãs, não é? Lúcia sempre dizia que a vinham buscar num primeiro sábado de cada mês ou então num dia 13. De facto, a Mãe do Céu chamou-a para junto dela nesse dia 13, pelas 17 horas e 30 minutos. A profecia confirmou-se. Começámos todas a cantar, efetivamente foram uns momentos únicos. Ninguém viu nada, mas sentiu-se o transcendente naquele momento. Oxalá que os pastorinhos, seus primos, Francisco e Jacinta, já lhe tenham dado um abraço ou um beijinho e que os 3 pastorinhos continuem a sua missão no mais além, na beatitude, para que nós cá no planeta azul, caminhando, peregrinando, nos ajudemos e sejamos verdadeiramente convertidos e a viver em paz. O corpo da irmã Lúcia de Jesus estará no seu convento com as suas irmãs. Eram a família dela, não de sangue, mas de consagração. A amizade de consagradas. Durante um ano, por vontade expressa de Lúcia, o seu corpo ficou no convento do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. Uma alegria muito grande, não tem explicação. Uma alegria muito grande. Estava ansiosa que ela viesse para cá, porque eu gosto muito dela. Tive sempre uma admiração muito grande por ela. A 19 de fevereiro de 2006, o seu corpo foi trasladado para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, para junto dos seus primos beatos. É a sua última morada. A irmã Lúcia, a serva de Deus, a irmã Lúcia de Jesus, encontra-se também ali sepultada e, junto dos 2 santos pastorinhos, também ela recorda aos peregrinos a necessidade de rezarem pelo seu processo de canonização.
o túmulo da Irmã Lúcia está com muito maior simplicidade, sem esses sinais de veneração. Ela é uma serva de Deus. Somos convidados a rezar para que o processo de canonização chegue a bom porto, e fazemos-lo, como fazem tantos dos peregrinos, mas o lugar do sepultamento ajuda a perceber que é uma situação diferente e que, por isso, pela Irmã Lúcia, nós continuamos a rezar para que a Igreja possa reconhecer esse caminho de santidade e o exemplo de santidade que ela é para todos nós. 2 anos depois, devido à abreviação dos prazos canónicos por concessão do Papa Bento XVI, iniciou-se o processo de beatificação da Irmã Lúcia. A Irmã Lúcia tem uma particularidade, naturalmente, e tem um relevo para a Diocese de Coimbra, para a Diocese de Fátima, para o Santuário de Fátima, para a Igreja de Portugal e, podemos dizer, para a nível mundial. Aquilo que ela foi na simplicidade, na humildade. Enquanto Diocese de Coimbra, nós sentimos muito felizes, não só pelo facto de termos elaborado este processo na sua fase diocesana, mas por termos a possibilidade da companhia e da presença da Irmã Lúcia ao longo de muitas décadas, concretamente ali no Carmelo, que se tornou um polo de peregrinação, um lugar de devoção à Virgem Santa Maria, um lugar de crescimento na fé e, portanto, um lugar a todos os títulos significativo também para a nossa Diocese de Coimbra. O processo demorou um tempo necessário, não vamos dizer que foi longo nem que foi breve, foi o tempo necessário, tendo em conta a sua complexidade, sobretudo devido ao facto de os documentos escritos serem em grande número, também haver algumas obras já publicadas, essas de acesso mais fácil, o tratamento adequado de acordo com aquilo que está previsto nas regras da elaboração dos processos na sua fase diocesana, e teve um final, por assim dizer, feliz. O processo de beatificação da Irmã Lúcia encontra-se em Roma para a apreciação da Congregação para as Causas dos Santos, depois de ter sido concluída a fase diocesana. Porque seria uma vergonha para Nosso Senhor se canonizasse os mais novitos, que tiveram muito menos responsabilidade, e não canonizasse a Lúcia. A Irmã Lúcia, neste momento, ainda é serva de Deus, mas esperamos em breve que seja venerável. Ou seja, a Posício está em Roma a ser estudada pelos teólogos, posteriormente vai a uma comissão de bispos e cardeais, que, se concordarem todos que a Lúcia praticou as virtudes em grau heroico, irão apresentar estes resultados ao Santo Padre, que mandará assinar o decreto da heroicidade das virtudes. Nesse momento, passará a ser venerável. O processo de canonização da Irmã Lúcia teve vários desafios, que têm a ver com, por um lado, a sua longa vida, faleceu com 97 anos, e, por outro lado, com a atividade que desenvolveu ao longo desta vida na difusão da mensagem de Fátima. Assim, tivemos que recolher os testemunhos daquelas pessoas que com ela conviveram, e essa parte até foi relativamente simples, porque mais de 50 anos a Irmã Lúcia passou no Carmelo de Coimbra, logo o grupo de pessoas que a conhecia profundamente vivia com ela. O grande desafio foi estudar os seus escritos. Como sabemos, a Lúcia escreve vários livros, tem várias entrevistas, vários depoimentos, mas, sobretudo, a Lúcia tem uma comunicação de relação epistolar com milhares de pessoas. E assim tiveram que ser estudados todos estes documentos para se demonstrar que ela não escreveu nada contra a fé e contra os costumes da nossa Igreja. Por isso, o grande desafio teve a ver com a enorme quantidade de documentação recolhida na fase diocesana do processo em Coimbra. Quando esta fase terminou, que foi em 2017, tínhamos um conjunto de praticamente 16 mil páginas. E o segundo desafio, já numa segunda fase, foi, uma vez que este processo chegou a Roma, tivemos de compilar todos estes 16 mil documentos, ou 16 mil páginas, num único volume, ou num volume mais reduzido, onde se apresentasse de forma sumariada as virtudes que ela praticou em grau heroico e uma outra característica mais importante da sua personalidade. Então, este trabalho de compilação de um processo de 16 mil páginas até à Posício, com cerca de 2 mil páginas, foi o segundo grande desafio desta causa.
Lúcia levou uma vida marcada pela profecia e pelo silêncio. Foi a grande arauta da mensagem de Fátima através dos seus escritos, nos quais anuncia, em nome de Deus, os convites à conversão, à oração e à penitência. A irmã Lúcia foi uma fiel mensageira, contando sempre com a sabedoria divina. Até no silêncio do claustro se fez palavras eloquentes. Durante a sua vida, aprendeu a suportar o peso do mistério, a guardar no seu coração, na sua alma, a verdade do que lhe fora dado a ver na luz de Deus, onde está contido o passado, o presente e o futuro. Sem dúvida que a irmã Lúcia continua a ser um exemplo de santidade para os nossos tempos. É um exemplo de santidade, antes de mais, pelo caminho de obediência à vontade de Deus. A irmã Lúcia viveu profundamente este desejo de em tudo cumprir a vontade de Deus. Neste aspecto, a Lúcia continua a ser um caminho de santidade exemplar, mas também um caminho de santidade exemplar pelas próprias dificuldades que ela teve de atravessar. A irmã Lúcia hoje diz-nos claramente que o caminho de santidade muitas vezes é um caminho exigente, é um caminho difícil, que exige da nossa parte persistência, a persistência que ela soube ter. E também nisso ela é absolutamente exemplar e é uma ajuda enorme para nós hoje. Lúcia de Jesus deixou uma marca naqueles que com ela conviveram e também em todos, de um modo geral. A marca histórica permanece atual como a obediência total e a sua capacidade de intercessão. Desde pequena, depois de 1917 até ao fim da sua vida, fez-se intercessora de muitos. Com o seu generoso coração, uniu a humanidade a Deus e Deus à humanidade. Recordemos com amor esta servidora de Deus, considerada uma luz sempre junto do sacrário, de onde recebeu luz e graça até ao seu último suspiro. Ela apresentava-se sempre como uma pessoa que transmite uma mensagem a outros. E o mensageiro é aquele que entrega a mensagem. Como cada pessoa lê a mensagem pode variar de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com o seu grau de literacia ou até de interesse específico sobre algumas coisas. E ela é como alguém que entrega uma mensagem. Depois, o que cada um quer fazer com essa mensagem, isso é consigo. E era isso que ela fazia. E eu acho que, apesar dela entregar essa mensagem, acho que por tudo que ela passou, o que ela foi obrigada a viver, todas as circunstâncias que ela teve, por vezes muito duras e muito difíceis, ela manteve sempre uma serenidade que para mim é algo de extraordinário. Era uma das grandes características dela, a par com a simplicidade, a par com a alegria, a par com a esperança, a par com essas características, a obediência. Ela aprendeu a ser obediente a Nossa Senhora. Também penso que, no caso da Lúcia, pode dizer-se passou fazendo o bem e deixando até uma memória que ainda hoje é muito válida e suscetível de tomarmos como nossa protetora no nível celeste, digamos assim. E trata-se de uma mulher que tem uma projeção mundial, uma mulher muito sincera, muito lúcida, inteligente, com boa memória, foi vidente, ouviu, viu, transmitiu, entregou ao património da Igreja, às autoridades eclesiásticas, tudo quanto tinha visto e tinha ouvido, e recolheu-se. Foi uma freira como todas as outras. Foi uma cristã como todas as outras. Foi uma mulher como todas as outras. Mas caminhou, peregrinou em cada dia, em cada momento. E aqui o percurso que fez em Fátima, depois a saída daqui da igreja, tudo isso é um peregrinar interior, profundo. Com certeza que alguma coisa de bem ela tinha, porque senão a Nossa Senhora não falava com ela. Uma mulher, a todos os títulos, com energia, com vivacidade, com força interior, com dinamismo, uma mulher com inteligência, uma cristã
enraizada, com um percurso de vida que não foi tão simples como as pessoas às vezes pensam, terá tido, e os seus escritos também demonstram isso, aqueles que nós já conhecemos e aqueles que ainda não saíram a público. Portanto, uma mulher com fé e com uma fé assumida, que se alegra com a Igreja e com a humanidade e que sofre com a Igreja e com a humanidade. E como tinha uma informação privilegiada através das muitíssimas cartas que lhe chegavam de todas as partes do mundo e, no fundo, fazendo-se eco de todas as situações humanas, de alegrias e de dores, ela tinha uma percepção como mais ninguém, porque é um conhecimento direto daquilo que sai do coração de todas as pessoas que lhe escreviam. E, portanto, para nós é um modelo, e esperamos que venha a ser um modelo público, por assim dizer, quando for pois a sua beatificação, a sua canonização, pois que a Igreja possa vir a apresentá-la exatamente como modelo de santidade para o percurso dos fiéis. É o que aguardamos, é o que desejamos e é também uma causa que temos nas nossas orações. Eu acho que ficou tudo o que ela conseguiu e quis transmitir. Uma grande devoção à Nossa Senhora e o facto de querermos seguir sempre uma vida ligada a Deus, procurando aprofundar a nossa fé e, especialmente, termos sempre uma devoção ao Coração Imaculado de Maria. Ela, de facto, é grande demais para se poder definir numa frase. Focando o grande instrumento que ela veio pregoar, quer dizer, veio propor à humanidade que as coisas grandes podem ser muito simples. Falava comigo, era assim, para nós rezarmos o terço todos os dias, irmos à missa todos os domingos e dias santos, e para a gente não fazer aos outros aquilo que nós não queríamos que nos fizessem a nós, e se andéssemos nesse caminho que andámos bem. A irmã Lúcia era uma irmã que se mostrava sempre com muita simplicidade. Gostava de ser uma entre as outras, mas ao mesmo tempo ela era sempre especial, ela era sempre única. A irmã Lúcia é para mim uma revelação, uma inspiração, uma exposição de como se é santo no cotidiano. Ela amava o silêncio, ela amava o trabalho e fazia questão, efetivamente, de ser perfeita naquilo que tentava fazer. Dizia sempre que imperfeitos somos todos, mas ela buscava a perfeição na consciência que tinha da sua imperfeição. A irmã Lúcia deixa-nos a mensagem que Nossa Senhora lhe colocou no coração, nas mãos e nas palavras, a saber, o caminho para Deus supõe conversão de vida, oração e penitência. A irmã Lúcia juntou, eu diria, uma mensagem tão bem, o amor à Igreja, particularmente ao Santo Padre. Por isso, nunca a irmã Lúcia falava comigo ou me recebia no convento sem que me perguntasse pelo Papa. Ela teve que combater pela verdade até ao longo de toda a sua vida, que depois nós conhecemos hoje como as memórias da irmã Lúcia, os apelos da mensagem de Fátima e o como vejo a mensagem de Fátima, sempre este tornar-se porta-voz daquilo que é a mensagem de Fátima e daquilo que é a vida, aquilo que é a mensagem de Fátima para o mundo de hoje. A irmã Lúcia deixou-nos uma perfeita herança, a oração por cada um de nós, da qual todos beneficiamos.